Prontinho, estamos gravando. Então, bom dia de novo, para quem chegou depois, para ficar registrado também. Hoje a gente começa a falar de uma parte, talvez, assim, a parte mais matemática do curso, e que talvez seja a parte mais importante para a gente conseguir desenvolver bem o curso de Física 1, tá? Compreender o que é e como operacionalizar vetor é uma coisa, assim, de fundamental importância para poder entender todo o resto do curso, tá? Então, primeiro eu queria saber se vocês estão conseguindo ver minha tela. Tá tudo certinho? Dá para ver, sim. Tá, então deixa eu colocar na posição de apresentação que melhora, né? Então, vamos embora, tá? Então, depois que a gente fez aquela introduçãozinha básica do que são grandezas, quais são os sistemas de medida, lembrou um pouquinho como é o sistema decimal de transformação de unidades, né? Que o nosso sistema base dele é decimal, então são casas que têm base 10, tá? A exceção do tempo, né? Que são 60, tá? Depois de ter feito toda aquela introdução, hoje a gente começa essa parte aqui de vetores, que é uma parte, como eu falei, muito importante, assim, talvez ela é mais matemática, mas ela é muito importante para toda a parte de operação e entendimento, principalmente das leis de Newton, tá? Então, assim, a gente define em física dois tipos de grandeza, uma grandeza do tipo que a gente chama de grandeza escalar, que é aquela grandeza que só o número e uma unidade de medida é suficiente para poder especificar ela por completo. Então, quando eu falo, por exemplo, a minha massa é de 50 quilos, né? Ou eu tenho 50 quilos. Todo mundo entende que isso é massa, tá? Porque bastou eu falar um número e a unidade de medida, que vocês entenderam ela completamente. A mesma coisa com volume, a mesma coisa com temperatura, a mesma coisa com tempo. São grandezas escalares. Já grandezas vetoriais são aquelas grandezas que elas só fazem sentido se, além de você dar um número e uma unidade de medida, você tem que dizer para onde você está apontando. Então, por exemplo, quando eu digo assim, o meu deslocamento foi de 50 metros. Vocês vão logo me perguntar, para onde? Né? Para onde eu me desloquei? Em que posição eu estava e para onde eu fui? Então, grandezas desse tipo, como, por exemplo, deslocamento, velocidade, aceleração, além de definir o módulo da grandeza, que é o número mais a unidade de medida, a gente precisa definir direção e sentido, tá? Então, esse tipo de grandeza, que só fica definida com esses três entes aqui, módulo, direção e sentido, é representado por um ente matemático, né, uma representação matemática, que a gente chama de vetor. Então, o vetor é aquela setinha que ela representa a direção, o sentido de uma grandeza vetorial, e o tamanho dela também é proporcional ao seu módulo, né? Então, por exemplo, se eu tenho dois vetores de deslocamento, um pequenininho e outro que a seta é bem grande, é porque o que a seta é maior tem um módulo maior do que o que é bem pequenininho, tá? Então, assim, é proporcional, o tamanho do vetor também representa, está ligado ao módulo dele. Mas o importante da gente entender aqui, assim, toda grandeza que ela for vetorial, ela não pode ser operacionalizada da mesma forma que uma grandeza escalar. Quando a gente soma, subtrai, multiplica grandezas escalares, a gente está multiplicando só números, a unidade de medida não muda, então é normal. São as operações que a gente já está acostumado a fazer. Quando a gente faz isso com grandeza vetorial, não. Quando a gente está trabalhando com vetor, a soma, a subtração e principalmente o produto de vetores é completamente diferente de um produto entre escalares. Tá? Então, é aí que complica a vida. Por quê? Porque a gente não tem muito costume de trabalhar com essas operações vetoriais, e quando a gente pega as leis de Newton, são só grandezas vetoriais. Aí a gente, às vezes, tem dificuldade nisso. Tá? Então, por isso que eu falo, compreender bem essa parte de geometria analítica que é relacionada a vetor, ela é muito importante. Tá? Então, vamos lá, vamos começar. Primeira coisa, né? Aqui já, assim, partindo um pouco para a física da coisa, né? Qual é a diferença, por exemplo, entre distância percorrida e deslocamento? Só para a gente compreender melhor o que é um vetor e o que é uma grandeza escalar. Então, se eu saio de uma casa e vou para um prédio, por exemplo... Oi, Everton, fala, pode ficar à vontade. Oi? Oi, pode falar, um segundo, tá bom, eu espero, sem problema. Pode ficar tranquilo. Se quiser falar também só no chat, também não tem problema, não. Tô orgulhosa de vocês. Numa segunda-feira prensada, tem 25 pessoas, 24 pessoas
Tá bom. Eu vou fazer o seguinte, eu vou adiantando um pouquinho aqui, para não, aí você pode me interromper a hora que você quiser. Tem problema? Não, espero, né? Também pode ser que seja de alguma coisa para trás, aí não adianta. Ele está ajeitando o microfone. Pronto. Ô, professora, qual a diferença entre direção e sentido? Boa, vou voltar. Boa pergunta. Opa, voltei. A diferença entre direção e sentido, tá? A direção é a forma como você posiciona o vetor. Então, por exemplo, aqui a gente tem dois tipos de direção. Uma direção que é horizontal e uma direção que é vertical. Tá? Ah, socorro, poderia ser um vetor inclinado, né? Inclinado à direita, inclinado à esquerda, ou seja, agudo ou obtuso, poderia. Mas quando os vetores são inclinados, para a gente dizer a direção dele, a gente tem que dar o ângulo em relação a uma referência, que normalmente é horizontal. Então, por exemplo, se essa minha caneta aqui fosse um vetor, e ela fosse assim inclinada, e eu quisesse dizer a direção dela, eu não podia escrever direção inclinada. Não é assim, tá? Quando eu tenho um vetor que ele é inclinado, para eu dizer a direção dele, eu tenho que dizer o ângulo que ele forma com alguma referência. Em geral, é o plano cartesiano, porque a gente meio que trabalha no plano cartesiano, né? Toda a geometria que a gente usa, naturalmente, é uma geometria euclidiana. Então, o que é que a gente faz? A gente dá o ângulo ou entre a horizontal, que seria esse ângulo aqui, tá? Ou você faz o ângulo com a vertical. Então, vetores inclinados, a direção deles são especificadas pelo ângulo que ele faz com algum eixo, ou horizontal ou vertical. Mas direção é isso, é a forma como o vetor se está no espaço, tá? Em que eixo ele está. Se a gente pensar no espaço tridimensional, que é o plano x, y, z, então, ele está ao longo do eixo x, está ao longo do eixo z, está ao longo do eixo y, ou ele está no plano xy, pode estar no plano xz, pode estar no plano yx, ou seja, qualquer plano tridimensional, mas se ele tiver um plano, você tem que dizer qual é o ângulo que ele faz com algum vetor de referência, com algum eixo de referência, entendeu? Então, assim, direção é ou horizontal ou vertical, ou se ele for de alguma forma inclinada em relação aos eixos cartesianos, você tem que dizer qual é o ângulo de inclinação com referência a um desses eixos, tá? Claro, se for um vetor tridimensional, em geral, vetores tridimensionais, a gente tem que dar o ângulo que a gente chama o azimute, né, o ângulo azimutal, que é o com o eixo Z, e o ângulo polar, que é o ângulo que ele faz com outro plano XY, tá? Então, se for um tridimensional, não sei, acho que no começo aqui a gente não vai falar em vetores tridimensionais, não. Mas se for um vetor tridimensional, em geral, ele tem que ter referências em relação às três coordenadas. E sentido é de onde para onde você vai dentro daquela direção. Então, por exemplo, se você está na direção horizontal, normalmente a gente define a orientação, sentido, com relação aos pontos, estou tentando lembrar, pontos cardeais, né? Norte, sul, leste, oeste, e os subpontos, porque, por exemplo, entre o norte e o leste, a gente tem o nordeste, né? Entre o norte e o oeste, a gente tem o noroeste, né? Que é o ângulo que faz 45 graus entre o norte e o oeste. Tá? Então, quando a gente fala em sentido, normalmente a gente usa como referência os pontos cardeais. Ou esquerda, direita, cima, baixo, tá? Também é uma forma de representação. Mas, em geral, por exemplo, quando você vai para sistemas aéreos, né? Pessoal que faz controle de voo. O controle de voo, ele dá referência em latitude, que é com relação aos eixos, aos dois principais pontos, né? Que é o Equador, paralelo, Equador e o meridiano, tá? Meridiano, no caso de Greenwich. Mas é sempre assim, a direção é ou horizontal, ou vertical, ou inclinada. Se for inclinada, tem que dizer qual é o ângulo. E o sentido é de onde para onde você está indo dentro daquela direção. Então, por exemplo, aqui nesse primeiro vetor de deslocamento, se eu imaginar que o norte está em cima, o sul está embaixo, o leste está à direita e o oeste fica à esquerda, né? Esse é o plano dos pontos cardeais, tá? Então, como ele está saindo da direita e indo para a esquerda, a gente diz que ele está indo do leste para o oeste, tá? Mas eu também posso dizer direita e esquerda. Então, por exemplo, o vetor velocidade, que é o segundo vetor que está representado aqui, ele está da direita, da esquerda, né? Eu estou pensando no sentido que vocês estão vendo. Eu escrevi do jeito que vocês estão vendo, mas o correto aqui seria da esquerda, do jeito que eu vejo, né? Da esquerda para a direita, tá? Tá trocado. E na vertical você poderia colocar ou de cima para baixo, ou se a gente pensasse em plano cartesiano, em plano de pontos cardeais, norte para o sul, tá? Mas é sempre assim, direção horizontal, vertical
ou inclinada, se for inclinada, tem que dizer o ângulo. E o sentido é como você está indo dentro daquela direção que você escolheu. Deu para entender mais ou menos qual é a diferença? Eu sei, muito bem, na verdade. Obrigada. Vamos embora. Então, assim, só para a gente ter uma ideia melhor assim, do que seria um vetor e o que seria uma grandeza escalar. Né? Então, se eu saísse de novo aqui, esse exemplo, suponhamos que eu saísse dessa casa, fosse para esse prédio, e eu seguisse essa trajetória tracejada, ou seja, eu dobro rua, sei lá, tem curva, aqui tem uma montanha, aí a estrada faz curva, enfim. Se eu for medir a distância que eu percorro ao seguir essa trajetória tracejada, essa trajetória percorrida aqui, isso vai me dar a distância percorrida, que é a distância que efetivamente eu estou andando, tá? Agora, se eu pegar um ponto que liga a casa e levar até um ponto que determina a posição desse prédio, esse vetor que sai de um lado e vai para o outro, isso aqui é uma grandeza vetorial, é a distância entre esses dois pontos, a menor distância entre esses dois pontos. Isso é deslocamento, tá? Então, distância percorrida é um escalar, né? Então, por exemplo, se eu quiser dizer para você assim, ó, eu saio de Maceió, vou em Arapiraca e volto a Maceió. Qual foi a distância que eu percorri? Os 100 quilômetros para ir para Arapiraca, mais os 100 quilômetros para voltar para Maceió. Então, eu percorri uma distância de 200 quilômetros. Perceba que a soma é como se fosse somando um número, é 100 para ir com 100 para voltar, dá 200, tá? Agora, deslocamento, não. Qual foi meu deslocamento? Eu saí de Maceió, ir em Arapiraca e voltar ao mesmo ponto em Maceió. Eu não desloquei nada, né? Porque deslocamento é o vetor que vai da posição final até a posição inicial até a posição final. E como as duas posições, inicial e final, são iguais, então eu não desloquei nada. Então percebam que soma de distância percorrida é uma soma escalar. Soma de deslocamento não é uma soma escalar, é uma soma vetorial. Tá? Então eu saí de um lugar e fui para o mesmo lugar, não desloquei nada. Tá? Então, deslocamento ele é definido como esse vetor, que a gente vai aprender que é um vetor diferença, entre a posição final e a posição inicial. Se essas duas posições forem iguais, aí a gente não tem vetor de deslocamento, mas a gente pode e deve ter distância percorrida, tá? Em geral, a gente define a forma de representar o módulo de um vetor. O que é isso? Todo vetor ele tem módulo, direção e sentido. Mas se eu quiser dizer para vocês só o tamanho do vetor, só o módulo dele. Bom dia, Carlos. Tá? Então, se eu quiser dizer só o tamanho dele, eu posso representar o módulo dessas duas formas. Ou eu boto uma barra, né, com a representação vetorial, que é essa setinha em cima, tá? Ou eu simplesmente tiro a setinha de cima. Então, essas duas coisas aqui são idênticas, elas representam o módulo de um vetor, tá? Então, lembre, grandezas vetoriais a gente representa com essa seta em cima, soma vetorial não é igual a uma soma escalar, mas o módulo de um vetor, o tamanho desse vetor, ele é representado de uma forma ou de outra. Tá? Em geral, quando eu vou resolver o exercício que eu quero falar do módulo do vetor, eu tiro a setinha, tá? Eu não fico, essa notação aqui é uma notação, ela é uma notação mais formal, existe ainda em alguns livros, mas em geral, quando a gente fala de vetor, a gente fala de norma ou módulo do vetor, a gente só tira a setinha de cima. Se vocês pegarem alguns livros de física também, ao invés de usar representação vetorial com essa setinha em cima, alguns livros usam negrito. Também é normal, viu? Também é bem comum, tá? É bem comum. Então, se vocês virem algum livro e ao invés de ter essa setinha em cima, se tiver um negrito, tá? Aí é a mesma coisa. A anotação vetorial também. Acho que o Moisés, o Tipler, não lembro, alguns livros usam a anotação de negrito. Tá? Vamos embora. Aí vamos aqui que é importante. Como é que a gente soma, operaciona vetores, tá? Primeira coisa, todo vetor ele tem módulo, direção e sentido, beleza? Então, se eu posso pegar os entes, essas setinhas, né, que representam as grandezas vetoriais, e somar elas pelo método gráfico. O que é o método gráfico? O método gráfico é você arranjar esses vetores para dizer qual é o vetor resultante, né? Qual é a soma daqueles vetores, para onde aquele vetor soma está apontando. Isso é o que eu chamo de método gráfico, tá? O método gráfico, ele não dá para a gente o número, ele não dá o módulo do vetor soma, mas ele diz para a gente para onde o vetor soma está apontando, ou seja, ele dá a direção, ele dá o sentido, tá? Então, suponhamos aqui que eu tenho esses três vetores quaisquer, um vetor A azulzinho, um vetor B vermelhinho e um vetor C laranja inclinado aqui no sentido contrário ao de A,
tá? Então, se eu quiser fazer a soma do vetor A com o vetor B, eu posso usar o que a gente chama de regra do paralelogramo ou regra do polígono, tá? Pelo próprio nome, como ele sugere, o paralelogramo, você tem que arrumar os dois vetores de tais formas que a origem deles, eu esqueci de falar, mas esse ponto onde o vetor começa, a gente chama de origem. Esse ponto onde o vetor termina, a gente chama de extremidade, tá? Então, se eu quero somar A com B, eu vou posicionar esses dois vetores de tais forma que a origem deles fica coincidente. Então, repare que eu não mudei a característica do vetor. O vetor A continua inclinado para cima, o vetor B continua quase na horizontal, apontando para a minha direita, tá? Então, repare que eu posicionei os dois vetores com as origens coincidentes, para eles formarem um ângulo entre eles, tá? Eu traço retas paralelas aos dois vetores, de tal forma que eu produza um paralelogramo, por isso que é a regra do paralelogramo, porque o objetivo é, você monta os dois vetores com origem coincidentes, traça retas paralelas aos dois vetores, de tal forma que você feche o paralelogramo, e a diagonal maior desse paralelogramo aqui, ó, é o vetor soma, tá? Então, o vetor soma de A com B é a diagonal maior formada pelo paralelogramo desses dois vetores, tá? Então, isso é a regra do paralelogramo. Tá? Qual é a desvantagem dessa regra? Você só pode somar dois vetores de cada vez, porque como você tem que fazer os lados paralelos para formar o paralelogramo, né, que essa figura geométrica que tem lados paralelos, né, paralelogramo, você só pode fazer isso de dois em dois. Então, se eu tivesse que somar o vetor A com o vetor B com o vetor C, eu ia ter que fazer a soma de A com B, que é esse vetor verde, e o resultado dessa soma, somar com o vetor C, porque o resultado dessa soma é um outro vetor. Tá vendo? Ó, soma de dois vetores sempre dá um outro vetor. Tá bom? Já na regra do polígono, não. A regra do polígono, a ideia é você formar um polígono. Um polígono é um polígono qualquer, ele não precisa ter lados paralelos. Tá? Por isso que chama regra do polígono. Então, como é que é essa regra? Essa regra é você colocar um vetor atrás do outro, ou seja, a extremidade de um vetor na origem do seguinte, e o vetor soma é o vetor que vai do início do primeiro à extremidade do último. Então, se eu quisesse somar o vetor A com o vetor B, eu colocava o vetor A, posicionava o vetor B de tal forma que a extremidade dele, a origem dele ficasse na extremidade do vetor anterior, e o vetor soma é esse vetor que vai do início do primeiro até o final do último. Então, reparem que são vetores idênticos, né? São vetores inclinados, apontando para cima, tá? Se a gente fosse querer saber o ângulo aqui, a gente não... Repare que eu não tô dando informação nenhuma. Permitir aqui, pessoal. Eu não estou dando informação nenhuma sobre o tamanho do vetor resultante, eu não estou dando informação nenhuma sobre o quão ele está inclinado ou ele está menos inclinado. Eu estou fazendo um diagrama só, por isso que eu chamo de método gráfico, só para eu ter noção para onde está apontando esse vetor. Tá? Onde isso é útil? Isso é útil quando a gente for somar força, porque força é uma grandeza vetorial. Então, em geral, a gente faz um diagrama de força, que é esse aqui, nada mais é do que esse método gráfico. Você posiciona os vetores aonde as forças estão apontando, e aí vamos fazer uma soma de vetores. Tá? Aqui eu fiz esse mesmo... Pode falar, Laura, fica à vontade. Assim, eu tenho muita dificuldade em vetores, e aí eu queria saber como eu vou saber que eu preciso fazer isso em um problema. Boa pergunta. Na prova. Porque Entendi. assim, você vai dar uns Quando vetores usar... na prova, e aí como é que eu vou pegar esses vetores simplesmente e colocar aí na regra do paralelogramo? Não é assim não. O que é que acontece? Quando você tem um sistema físico que envolve forças, tá? Essas forças, elas não apontam em qualquer lugar. Por exemplo, se você tiver uma corda puxando um objeto, a força que existe na corda é um vetor força que chama tração. Então, esse vetor força, ele vai estar apontando ao longo da linha da corda. Então, se a corda está na vertical, o vetor força vai estar na vertical. Se ela está para baixo, o vetor força tração vai estar para baixo. Então, assim, o vetor força vai estar posicionado de tal, a depender de onde você tem sistema de força naquele problema. Por exemplo, se você tiver um objeto só pendurado, assim, suponhamos que eu segurasse o celular só pendurado. Então, se ele está pendurado, quando ele não tem nada que apoia ele tem um vetor força, que é o vetor peso, que aponta para baixo. Então, o vetor vai estar assim, apontando aqui para baixo, tá? Ao mesmo tempo, eu tenho uma força que eu puxo ele para cima na minha mão. Então, tem outro vetor para cima. Então, repare que você ficou com um vetor para baixo e um vetor para cima, tá?
São vetores que têm a mesma direção, porque os dois estão na vertical, mas têm sentidos opostos. Então, mesmo que você queira somar esses dois vetores, a soma vetorial dele é uma subtração, tá? Então, assim, o método gráfico, a gente não operaciona vetores por esse método, né? Assim, como é que eu vou dizer? Vocês não vão ter que juntar os dois vetores, fazer o paralelogramo, não. Na prova, não, tá? O diagrama de força que você faz na prova é só posicionar os vetores para você saber se aquela soma efetivamente é mais ou é menos. Porque somar vetores nem sempre é mais, tá? Então, assim, de fato, nas avaliações, a gente não faz essas regrinhas de paralelogramo de posicionar vetores, não, tá? Mas por que a gente tem que entender ela? Porque, por exemplo, quando eu vou fazer, mais na frente, a gente vai falar em decomposição de vetores, tá? Então, por exemplo, somar o vetor A e o vetor B desse jeito que eu fiz aqui, graficamente é muito fácil, mas eu não tenho informação nenhuma do tamanho do vetor soma. Suponhamos que o vetor A fosse 5, o vetor B fosse 7. Qual seria o vetor soma? É 5 mais 7? Não é. Tá entendendo, Laura? Porque não é 5 mais 7. Porque aqui é uma soma gráfica, mas não é uma soma numérica. Então, a forma de somar numericamente vetores é por decomposição de vetores. Ou seja, você vai pegar o vetor A que está inclinado, vai decompor ele na direção do eixo B, e a outra componente dele vai estar na vertical. Aí você sabe somar duas coisas que são perpendiculares, porque o teorema de Pitágoras garante que a gente sabe fazer soma em perpendicular. Essa soma aqui com vetores que tem um ângulo diferente de 90 graus, existe uma regra para somar eles, que chama lei dos cossenos. Só um minutinho, tá, Jalé? Chama lei dos cossenos, tá? Agora, por que que eu não gosto de falar das leis dos cossenos aqui? A lei do cosseno diz assim, ó, se você tiver dois vetores A e B, como eu tenho nessa figura, e eu quiser somar elas, se eu quiser achar o valor do vetor soma, o vetor soma, ó como é que ela é. É a raiz quadrada entre o módulo do primeiro vetor, o módulo do segundo vetor, menos 2 vezes o módulo do primeiro, menos o módulo do segundo, vezes o cosseno do ângulo entre eles. E às vezes não é menos. Ele só vai ser menos se o ângulo entre eles for agudo. Se for um ângulo obtuso, aí a lei dos cossenos vira mais. Por quê? Porque o cosseno de ângulo maior do que 90 graus está no terceiro quadrante. Então, tem um monte de regrinhas que eu acho que vocês vão ter um curso inteiro para decorar regra, sabe? Ficar decorando regra matemática, ao meu ver, idiota, é perda de tempo. Então, por isso que eu prefiro não falar em soma numérica de vetores que não tem 90 graus. Tá? Todo vetor que você pegar inclinado, você decompõe ele em 90, porque 90 graus vira Pitágoras. Tá? Esse método gráfico, na física, ele não é muito útil, porque, de fato, a gente está interessado em números. Então, a gente vai operacionalizar vetor de forma analítica e não de forma gráfica. Mas, por exemplo, o pessoal que trabalha com engenharia, é interessante você ter uma noção gráfica, por exemplo, você quer saber torções, você quer saber assim, onde é que eu vou fazer um balanço de força num monte de coluna para que meu prédio não tenha um desnível, tá? Então, assim, fazer esse cálculo de estrutura, é importante ter essa noção gráfica de vetores, porque o seu vetor resultante, se você quer que sua laje fique reta, seu vetor resultante não pode ter inclinação. Aí a forma gráfica já ajuda. Como é que você tem que posicionar pilares de tal forma que você tenha um resultante plano, para você não ter nenhum tipo de inclinação, por exemplo, no laje. Estou falando de uma forma bem grosseira, lógico que eu não sou engenheira civil, tá? Mas, de fato, o método gráfico ele é mais útil, não na física, ele talvez seja mais útil em outras áreas. Jerry Everton? Conseguiu abrir o microfone? Já. Ô, professora, como é que essas questões vão cair na prova, mais ou menos? Tem como dar um exemplo? Vocês estão preocupados com prova, não estão? Vou dizer, a gente nunca faz nada, Laura. Eu nunca coloco em prova questão de vetor, porque isso é geometria analítica, bicho. Sabe? Então, assim, onde é que vocês vão usar vetor? Quando vocês estiverem somando deslocamento, vocês estão usando vetor. Quando vocês tiverem dois carros que andam com uma velocidade, cada um com uma velocidade diferente, e aí o que acontece? Você quer somar essas velocidades. Aí, claro, se os carros estão andando no mesmo sentido, essa soma é de um jeito. Se os carros estão andando em sentidos contrários, essa soma é de outro. Por quê? Porque quando eles estão em sentidos contrários, o vetor velocidade deles tem uma certa orientação. Aí, assim, não vai ter uma questão específica de vetor na prova. O vetor é um assunto que vai estar ali no meio das questões de física, entendeu? Vocês podem ter questões específicas de vetores em geometria analítica.
Porque aí a disciplina de geometria analítica é uma disciplina matemática de ferramental. Aí o professor vai cobrar, óbvio, com mais detalhes. Mas a gente não vai ter prova de vetores. A gente vai usar vetores à medida que a gente estiver estudando conceitos físicos. Então, por exemplo, quando a gente vai usando força, aí a gente vai precisar muito de operacionalizar vetor. Porque eu vou dar para vocês uma situação física, sei lá, um objeto subindo uma ladeira, né? Aí vai ter um vetor inclinado, um vetor vertical, um vetor horizontal, e vocês vão ter que somar um vetor que está horizontal com um vetor que está inclinado. Eu não posso fazer soma de vetores simplesmente pegando o número deles e somando, entendeu? Porque a direção e o sentido faz diferença no vetor, né? Na força. Então, eu não posso simplesmente somar os números de uma força. Eu tenho que saber quais são as direções e sentidos dela. Aí, só com isso é que eu posso somar. Tá? E a gente vai ver que uma soma de vetor nem sempre é mais. Tá? Muitas vezes você está somando dois vetores, mas na hora de operacionalizar o número, a soma é um menos. Ou é um teorema de Pitágoras. Depende da direção dos vetores. É por isso que eu prefiro dar vetores antes de entrar em movimento. Porque quando a gente estuda, eu acho que esse é o grande problema do ensino básico, a gente dá aula de MRU e MRUV. Né? Aí ninguém fala para a gente o que é um vetor. Só que quando você faz MRU e MRV, você está somando vetor. Né? Porque você está somando deslocamento, você está somando velocidade, são todos vetores. Né? Mas na lista a gente vai tendo... Exatamente, Laura falou aí, não se preocupem com exemplos, não, porque nas sextas-feiras eu faço sempre um exemplo. Por exemplo, essa sexta agora, que a gente já tem conteúdo de fato para fazer aula de exercício, aí eu trago uma aula só com questões que envolvem vetores. Mas, assim, não vai ser vetores puro, tá, gente? Tem que ter um sentido físico. Assim, a gente vai trabalhar vetores, mas dentro de conceitos físicos. Não se preocupe com prova de vetor, não, porque não vai ter prova de vetor, não. Tá? Mas tenham paciência. O que vocês precisam entender desse slide que está aqui são duas coisas. Primeiro, existem duas formas de você somar graficamente vetores. Aonde isso é importante? Se você quer ter noção para onde esse vetor seu está apontando. Tá? É isso. Mas, assim, o método gráfico não dá para a gente valor numérico. A gente não sabe o tamanho do vetor soma. A gente só tem noção para onde esse vetor aponta. Tá? Aí, claro, qual é que eu uso, Socorro? Se eu precisar saber para onde esse vetor aponta, esse vetor soma aponta, qual regra que eu uso? Eu não gosto do paralelogramo. Eu acho chata. Por quê? Porque você tem que desenhar um paralelo. Então, para desenhar essas linhas paralelas não é uma coisa muito trivial para mim, não tenho muito desenho técnico, então eu prefiro polígono, que eu vou botando um vetor atrás do outro, tá? E o resultado vai do início do primeiro ao final do último. A vantagem do polígono é essa, você pode somar N vetores ao mesmo tempo. O paralelogramo não, você só pode fazer de 2 em 2. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu quiser somar os 3 vetores, essa figurinha que está aqui embaixo, tá? Eu devia ter usado o PowerPoint, porque o PowerPoint vai entrando um vetor atrás do outro, né? Eu acabei usando o PDF. Então, vamos lá. Então, ó, se eu quiser somar os 3, aí eu vou pegar o vetor A. Repare, o vetor A está inclinado, apontando para cima. Não mudei o vetor A. Vou pegar o vetor B, está um pouquinho inclinado, apontando para cima também, mas mais para a direita, né? Botei aqui. E o vetor C está voltando. Então, botei um atrás do outro. A extremidade de um na origem do outro. A extremidade de um na origem do outro. O vetor soma vai do início do primeiro até o final do último. Tá? Então, repare que na regra do polígono, ela é mais legal, porque você pode somar N vetores ao mesmo tempo. Então, essa é a primeira coisa que vocês têm que saber, tá? Existem duas formas de você achar graficamente o que é isso. Você tem uma noção para onde o vetor soma está apontando. Esse método vai dar para você o tamanho do vetor? Não, não vai dar. Tá? Então, por isso que na física ele não é muito útil, porque, em geral, a gente quer saber qual é o valor das grandezas. Tá? Mas, assim, é um método que você tem como você saber mais ou menos onde é que está a direção do vetor soma. Tá? Isso é a primeira coisa que tem que ter noção. São duas regras, né? Duas formas de você fazer essa operação. Ou polígono ou paralelogramo. O polígono é mais tranquilo, ao meu ver. E tem duas propriedades da adição de vetores que a gente tem que estar ligado. A primeira e grande propriedade é que a soma de vetores ela é comutativa. Então, tanto faz você fazer A com B, como você fazer B com A. A ordem das parcelas não altera a soma, tá? O vetor soma de B com A e de A com B continua sendo o mesmo vetor apontando para cima, tá? Continua sendo o mesmo vetor, beleza? Ela também é distributiva, ou seja, se você somar B com C e o resultado de B com C, por isso que está em parênteses, lembra que a gente aprende que primeiro a gente resolve parênteses?
Então, se você primeiro somar o B com C e o resultado dessa soma você somar com A, vai dar a mesma coisa de você somar A com B primeiro e o resultado disso somar com C. Então, a adição de vetores como números é comutativa e é distributiva, tá? Isso é uma coisa que a gente vai ser importante, porque tanto faz você somar a ordem das forças aqui na hora de somar, não tem problema. O que importa é a direção delas. Mas o método gráfico, como eu falei, é só pro forma, né? A gente aprende só para a gente ter uma noção para onde está apontando esse vetor, tá? Pode ficar à vontade, pode falar, Juliana. Fica à vontade. Professora, então quer dizer que o valor dos vetores, se fosse uma soma no caso, seria o deslocamento deles? Poderia ser. Aqui é um vetor qualquer, entendeu? Eu tô pegando o caso mais geral, mas poderia ser um vetor qualquer. Suponhamos assim, por exemplo, ó, a partícula desloca uma distância A. Depois ela desloca uma distância B, ou seja, ela subiu uma ladeira, aí depois ela foi quase em linha reta para a direita. Se eu quiser saber o deslocamento total, vetorialmente é essa soma que eu quero saber. Então, porque no caso, esse mesmo do triângulo, ele forma um pequeno ângulo. Esse valor verde, como a senhora falou, essa Esse aqui? seta verde, o de cima, pode ser esse também. Essa seta verde seria o resultado da soma dos dois, não é isso? Isso, exatamente. Então, aí no caso, primeiro, o B ele está com um ângulo e o A também. Se Certo. fosse somar só os módulos dos dois, Não dá não daria certo. o valor. Não, por isso, não dá. Maior. Não dá. Isso aqui é porque eu tô falando, exatamente o que eu estou falando. O método gráfico, ele é uma forma de você saber qual é a direção e qual é o sentido de um vetor, mas ele não lhe dá o módulo do vetor. Eu acho que vocês estão fazendo uma grande tempestade em copo d'água. Deixa eu só passar um slide para vocês verem que não é, eu acho que vocês estão achando o diabo mais feio do que ele parece. Percebam. Quando eu estou falando que a gente está fazendo operação de vetores, igual eu falei, vetor, ele não tem só módulo, ele tem direção e sentido. Se fosse uma grandeza normal escalar, como o tempo, que só tem módulo, e eu quisesse somar, não faria sentido eu falar com vocês em método gráfico. Por quê? Porque não faz sentido eu perguntar para vocês assim, ó, para onde o tempo está apontando? Qual é a direção do tempo? Não faz sentido, porque o tempo é escalar. Soma é soma e acabou. Se eu quero somar 5 horas com 10 horas, vai dar as 15 horas e acabou. Tá entendendo? Então, assim, não faz sentido falar em gráfico, em método gráfico, gente, é desenho. Não faz sentido em você falar em gráfico em grandezas escalares, tá? Mas vetor, não. Como você tem uma grandeza vetorial, se você falar assim, ó, eu desloquei primeiro 15 metros, aí depois eu desloquei mais 10. Aí eu quero saber agora qual é a soma dos dois deslocamentos que eu fiz, né? Aí primeiro você vai perguntar, socorro, você deslocou os 10 metros para onde? Foi para cima? Foi para baixo? Foi para a direita? Foi para a esquerda? E depois, os 15 metros que você fez, foi voltando o caminho que você tinha andado? Ou foi indo para frente? Ou você estava andando na horizontal e de repente você foi na vertical? Como foi esse deslocamento? Entendeu? Aí faz sentido você perguntar, eita, pô, tenho que desenhar aqui para onde eu estou indo, como é que eu estou deslocando. Aí, isso é o método gráfico. O método gráfico, ele não lhe dá precisão de medida, ele não lhe dá número, ele lhe dá apenas como que você está se deslocando. Então, o método gráfico, ele não é preciso. Ele é só para você ter uma noção para onde seu vetor resultante da soma, da diferença, porque a gente vai ver que tem outras operações com o vetor, não é só soma, não. Tá? Para onde seu vetor resultado daquela operação está indo. Mas ele não lhe dá precisão. Não queiram achar número, tamanho do vetor soma a partir desse método. Ele é só uma forma de você achar como o seu vetor resultado está apontando, está em que direção. Então, se você olhar, tem 3 formas aqui que eu fiz a mesma soma. Eu somei A com B pelo paralelogramo, eu somei A com B pela regra do polígono, e eu inverti a soma. Eu somei B com A, usando a regra do polígono também. Então, repare que em todos os 3 casos, é a mesma soma gráfica, né? Repare, o vetor resultado é um vetor inclinado, apontando para cima. Mas se vocês olharem até no meu desenho, esse desenho aqui parece que o vetor está maior. Porque eu não tive precisão, eu fiz isso na mão. Tá? Então, o método gráfico, ele não tem precisão. Ele só lhe dá uma noção para onde o vetor está apontando, o vetor resultado. Tá? Então, se você tiver um vetor velocidade para a direita e um outro vetor velocidade na vertical, o vetor soma dessas duas velocidades vai ser algo aqui.
inclinado, tá? Mas qual é o valor desses dois vetores? Não sei. Porque o método gráfico, ele só dá para a gente uma noção da direção e o sentido. A soma real de módulo e a precisão de o quão inclinado está esse vetor, não é pelo método gráfico que a gente acha. Isso aqui é só um rascunho, é um esboço dessa soma. Tá? Não se preocupem, não se apeguem demais com esse método. Como eu vou usar, onde eu vou usar, para onde vai, para cima. Não importa, gente. É só um rascunho, tá? Não se preocupem muito com isso. Em problemas reais da vida real, isso aqui é como se fosse um croquis, né? Pensem, pessoal da engenharia. Eu só quero ter noção, assim, para onde é que eu vou, onde é que minha laje ela tem que ficar reta. Então, ela não pode ter sobra de vetor nenhum, porque senão ela inclina. Então, como é que eu vou equilibrar as forças nessa laje? Onde eu tenho que botar meus pilares para equilibrar essa laje. Então, de forma, desenho, rascunho. Depois, claro, você vai fazer o cálculo, vai posicionar e vai dimensionar o tamanho das colunas que você tem que colocar. Entendeu? Mas, assim, não se preocupem muito com o método gráfico, não se apeguem muito com ele, não. Ele não é preciso, ele é um croquis, um rascunho, para você ter noção para onde seu vetor está apontando, tá? Se for um vetor soma, a forma de realizar ele é assim. Ou você faz pela regra do polígono, ou você faz pela regra do paralelogramo, tá? Mas não tem precisão nenhuma aqui. Até a inclinação dessa curva verde, muito provavelmente, se eu botasse um transferidor aqui, eu ia ver que a inclinação horizontal estava diferente, porque isso aqui é um rascunho, tá? É só para a gente ter noção. Agora, é claro, se eu fizesse essa soma dessas três formas, e num momento o vetor apontando para cima, e no outro momento o vetor apontando para baixo, aí realmente o erro era grosseiro, tá? Mas ele não dá precisão. Não se preocupem com o método gráfico, não, porque ele não é, a gente não está preocupado com ele, tá? A ideia do gráfico é só para você ter noção onde é que está seu vetor resultante, onde é que seu móvel vai se mover, por exemplo, sob a ação de uma força. Agora, quão intenso vai ser esse movimento, que é o módulo, aí a gente vai ter que calcular depois, tá? Que aí tem outras formas de calcular, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Aí, se eu quiser fazer uma subtração de vetores, o que é que significa subtrair dois vetores, tá? O sinal de menos na frente de um vetor, ele indica oposição. Então, se eu tenho um vetor B, que é um vetor que tem essa direção aqui quase inclinadinha, apontando na minha direita, tá? O vetor menos B é o oposto a ele. O que é oposto? É um vetor que tem mesmo módulo, mesma direção, o sentido que é contrário. Então, se esse vetor B está indo, sei lá, de oeste para leste, ou da esquerda para a direita, como vocês queiram usar como sistema de referência, o vetor menos B é um vetor contrário. É um vetor que vai da direita para a esquerda, da direita para a esquerda, ou do leste para o oeste, como vocês queiram aí usar o sistema de referência. Tá? Então, subtrair dois vetores, na verdade, é fazer uma soma. É você somar um vetor normal com um vetor oposto. Tá? Então, por isso que eu falo que nem sempre subtração em vetor é menos, porque o sinal de menos, vetorialmente falando, na frente de um vetor, ele indica oposição de sentido, tá? Ele não indica, porque quando a gente faz com número, o sinal menos de subtração é sinal de retirada, né? Você tem 10 coisas e você tira 5, tá? Vetorialmente falando, não. A subtração vetorial, ela não indica retirada, ela indica oposição de sentido. Nem sempre é retirada, tá? Nem sempre. Então, cuidado só com essa ideia. Então, se a gente fosse operacionalizar, por exemplo, o vetor A menos B, é a mesma coisa de você fazer a soma do vetor A com o vetor oposto de B. Então, o vetor A está para cima, do mesmo jeito que ele estava. O vetor menos B é um vetor que tem sentido contrário, tá? Então, botei um atrás do outro, já fiz pela regra do polígono aqui, já esqueci o paralelogramo dá muito trabalho, tá? Então, o vetor resultante vai, a regra é a mesma, do início do primeiro ao final do último. A regra é a mesma que a gente fez no slide anterior. O vetor resultante vai do início do primeiro ao final do último, tá? Só que aqui o vetor que você está somando é um vetor negativo de B, é um vetor oposto de B. Observe que quando você faz a soma de A com o vetor oposto, o resultado é completamente diferente do resultado de A com B, né? Somar o vetor positivo, o vetor direto, que a gente chama, é completamente diferente de somar com o vetor oposto. Olha o resultado, como é que dá diferente, tá? Então, em muitos autores, você não vai ver o termo assim, vetor soma, vetor diferença, não vai ver. Você vai ouvir vetor resultante,
Porque, no fundo, é tudo uma soma. Só que é uma soma de alguém com o oposto de outro. Tá? Então, eu coloquei D aqui para seguir a notação do Hadley, mas, em geral, a maioria dos autores nem falam em vetor soma, vetor diferença, falam em vetor resultante. Porque quando você fala em vetor, a soma nem sempre é mais e a subtração nem sempre é menos. Tá? O menos aqui indica oposição. Tá? Aqui eu fiz a mesma soma ou subtração, como vocês queiram, tá? Só que usando a regra do paralelogramo. O que a gente faz? Na regra do paralelogramo, ao invés de botar um vetor atrás do outro, que é mais fácil, ao meu ver, você coloca os dois vetores que você está querendo somar, né? Ou seja, o vetor A e o vetor menos B, com origem coincidente, traça retas paralelas e a diagonal principal é o vetor resultante dessa soma, do A com o menos B, tá? Mas, de novo, para que serve esse método gráfico? Só para a gente ter uma noção para onde está apontando o vetor. Ele não tem precisão nenhuma, tá? E multiplicação, óbvio, multiplicação é como se você estivesse fazendo uma soma, né? Se você multiplicação de um vetor por um escalar, claro. Se você tem aqui o vetor C e você quer o vetor 2 vezes C, é a mesma coisa de você somar o vetor C com ele mesmo. Como é que soma? Bota um atrás do outro, o vetor resultado vai do início do primeiro ao final do último. Tá? Então, o vetor multiplicação, aliás, a multiplicação de um vetor por um escalar, perdão, é a mesma coisa da soma desses vetores n vezes. Então, se eu tivesse 5 vezes o vetor C, é a mesma coisa de somar C mais C mais C mais C 5 vezes. Tá? Então, a multiplicação de um vetor por um número é como se fosse uma soma dele com ele mesmo n vezes. Tá? Agora, a multiplicação de dois vetores, aí o buraco é mais embaixo. Tá? Por quê? Quando você faz o produto de um vetor com outro vetor, existe dois tipos de produto. Isso a gente não tem em escalar. Em escalar, a gente vai fazer um produto de número com número e acabou. Em vetor, não. Você pode multiplicar dois vetores e ter como resposta um número, e você pode multiplicar dois vetores e ter como resposta um outro vetor, tá? Esse produto vetorial, em que você pega dois vetores e tem como resposta um número, a gente chama de produto escalar. Eu vou falar específico dele sozinho mais na frente, para não misturar as coisas, tá? E um outro produto que a gente pega dois vetores e tem como resposta um terceiro vetor, a gente chama de produto vetorial, porque o resultado é um outro vetor, tá? Fisicamente falando, é possível você pegar duas grandezas vetoriais e quando você combina elas, você tem como resultado uma grandeza que não é um vetor, que não depende da direção, que não depende do sentido. Um exemplo, força. Força é uma grandeza que é um vetor. Você precisa de módulo, direção e sentido. Deslocamento. Deslocamento é uma grandeza que é vetor também. Você precisa dizer qual é a direção do deslocamento, qual é o sentido do deslocamento. Mas quando você multiplica força com deslocamento, dá uma grandeza energia, que é o trabalho. Tá? Energia não é vetor. Energia ou se ganha ou se perde por transferência de energia. Mas ela não é um vetor. Você não ganha 10 joules de energia para cima, 10 joules de energia para baixo. Você ganha 10 joules de energia. Tá entendendo? O que você vai fazer com aquela energia que você ganhou é outros 500. Você pode promover aquela energia, que é uma energia ganha potencialmente, em movimento. Aí você vai transformar aquela energia em um outro vetor, que é o vetor velocidade. Mas a energia em si, ela não é um vetor. Você não soma energia como vetor. Energia ou ganha ou se perde. Tá? Mas a energia trabalho, que é uma transferência de energia, ela é definida pelo produto de dois vetores. Você pegou o vetor trabalho, o vetor velocidade, e multiplicou com o vetor deslocamento, e quando você multiplica um pelo outro, dá uma energia, que é um escalar. Isso é o produto escalar. Você multiplicou dois vetores e a resposta foi um número. Mas tem outros casos que você multiplica dois vetores e a resposta não é. A resposta é um terceiro vetor. Tá? E aí, deixa eu ver aqui uma grandeza vetorial que é produto de outras duas. Me lembrei, eu só estou lembrando lá de momento, lá na frente, de movimento de rotação. Torque. Torque, por exemplo, é o produto, só que é um produto entre força e braço de força, que é distância, não é deslocamento, mas é distância, tá? Só que é um produto vetorial. Aí, se você multiplicar força vetorialmente por distância, aonde a força está sendo aplicada, você vai achar o torque, que é outro vetor. Então, tem situações na física que você multiplica duas grandezas que são vetoriais e tem como resposta um número. E tem outras situações que você multiplica duas grandezas vetoriais e tem como resposta um outro vetor.
tá? Isso varia muito, claro, a depender da grandeza física. Então, operacionalizar vetor é talvez a coisa mais chata a se aprender em Física 1, porque não é uma álgebra que a gente está acostumado. A gente está acostumado com uma álgebra convencional, né? Linear. E aqui a gente trabalha com álgebra analítica, né? Geometria analítica. Aí o mundo confunde um pouco. Então, esse é o primeiro choque quando a gente chega aqui para operacionalizar vetor. O segundo choque que os alunos de física passam, pelo menos, é quando vão estudar mecânica quântica. Porque aí você deixa de trabalhar com vetor. No campo magnético, bem lembrado, Matheus, obrigada. Também é isso, é um produto de duas grandezas que vira um vetor. Outro choque que os alunos de física sentem, matematicamente falando, é quando eles vão trabalhar com mecânica quântica. Porque a gente esquece essa notação algébrica que a gente convencionalmente a gente estuda na matemática e trabalha com a notação de Dirac, né? Aí, assim, é outro choque. Então, eu acho, sinceramente, que os maiores choques que a gente tem não são em física, são em matemática. Né? Essas mudanças de espaços algébricos. Vocês vão pagar uma disciplina chamada álgebra linear. Aí que vocês vão achar, meu Deus, que negócio abstrato, sabe? Então, um estado, não sei o quê, um subestado, não sei o quê. É bem abstrato. Só depois, quando você vai dar uma aplicação à álgebra linear, que normalmente na física acontece em mecânica quântica, que a gente entende para que eu estou estudando aquela bagaceira, sabe? Mas, assim, tenham paciência. Tenham paciência. Certo? Então, assim, vou repetir. Não se preocupem com o método gráfico. Ele é só para a gente ter uma noção onde o vetor aponta e, em geral, a gente nem usa, tá? Então, não se preocupe. É só obrigação minha falar, mas não se preocupem que não é nada de outro mundo, não. Agora, esse slide aqui, esse aqui sim. Esse aqui a gente tem que ter paciência nele, tá? Porque eu falei para vocês, ó, quando eu vou dar número ao vetor, que eu vou escrever em número o vetor, né? Normalmente, o que a gente faz? A gente procura uma álgebra que a gente conhece. E não existe coisa mais conhecida no universo do que o Teorema de Pitágoras, né? Então, assim, toda vez que a gente vai somar uma coisa que está inclinada, é mais complicado, né? Porque como não é uma soma numérica, é uma soma vetorial, coisas inclinadas são complicadas da gente somar, porque eu não sei o quão ela está inclinada mais para um lado, mais para... Enfim, tá? Então, o que a gente faz? Toda vez que a gente tem um vetor inclinado, a gente decompõe esse vetor em componentes. O que é isso? Eu decomponho esse vetor, que é inclinado, ele tem uma parte no eixo vertical e uma parte no eixo horizontal. Eu costumo lembrar assim, é como se fosse sombra. Tem algo inclinado. Se você ilumina ele aqui, ele vai fazer uma sombra na vertical. Se você ilumina ele de cima, ele vai fazer uma sombra na horizontal. É a soma vetorial dessas duas sombras que vai gerar essa coisa inclinada, tá? Então, aqui é onde a coisa fica mais chatinha, porque, assim, todo vetor que ele é inclinado, ele tem uma componente ao longo do eixo vertical e uma componente ao longo do eixo horizontal. Isso eu pensando num vetor que ele é bidimensional, ou seja, ele está no plano, ele não está no espaço, tá? Porque se ele estiver no espaço, ele é um vetor tridimensional. Então, o vetor tridimensional, ele tem uma componente em Z e outra componente no plano. Aí, essa componente que vai no plano, ela tem uma parte em X e uma parte em Y. É como se você pegasse um canto de uma parede, né? Então, o canto da parede, ó, você tem a vertical, que é esse pedacinho ali de cima, e você tem o teto, né? Então, você tem o plano do teto e a vertical, tá? Então, isso é mais chatinho. Vetores tridimensionais é mais chatinho, porque você tem que pegar 3 componentes, uma em cada plano, uma em cada eixo, tá? Mas a gente aqui vai começar com o basicão. Relaxe, né? Nada de... Vamos devagar. Com andor que o santo é de barro. Então, assim, dado um vetor inclinado qualquer, ele tem uma componente ao longo do eixo X, que é como se fosse a sombra desse vetor no eixo X, e ele tem uma componente aqui ao longo de Y. Então, todo vetor B, ele pode ser decomposto em outros 2 vetores, um pedaço em X e um pedaço em Y, tá? Agora, resta saber como é que eu escrevo esse pedaço em X e como é que eu escrevo esse pedaço de Y, tá? Como é que eu escrevo esse vetor, tá? Aí a gente vai ter que apelar para as velhas e boas relações trigonométricas. Então, dá uma pausa, esquece esse slide todinho aqui e foque nesse triângulo amarelo, tá? Vamos lembrar um pouco relações do triângulo retângulo.
Então, dado um triângulo retângulo qualquer, esse B aqui é um B qualquer, viu, gente? Não é mais esse B vetor, não, viu? É o lado da hipotenusa do triângulo, tá? Então, esquece os vetores agora, vamos lembrar, vamos só recapitular um pouquinho de trigonometria lá do ensino médio, tá? Então, dado um triângulo amarelo qualquer, que a hipotenusa eu chamei B, que B é esse? Qualquer B, 10, 20, 15, 40, 30, 10, um B, um número, tá? Esse lado aqui da horizontal eu vou chamar ele de BX, tá? É um número também. Eu só chamei de X porque está na horizontal, tá? E o lado, o cateto da vertical, eu chamei de BY. E, óbvio, evidente, além do ângulo reto, que todo triângulo retângulo tem que ter um ângulo reto, além desse ângulo reto, eu tenho dois ângulos internos, que eu vou chamar aqui de teta e beta. Ou B, Bzão, sei lá, como vocês queiram, beta, tá? Então, como é que a gente aprende? Ó, o cosseno de um ângulo é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, lembra? Cosseno, cateto adjacente pela hipotenusa. O que é adjacente? Adjacente é ao lado, tá? O termo adjacente quer dizer ao lado. Então, se eu quiser saber o cosseno de θ, vai ser o cateto que está ao lado dele, portanto, o valor do BX, dividido pela hipotenusa. Tá aqui. Tá? A hipotenusa é o Bzinho. Se eu quiser saber o cosseno do Bzão, o cosseno de beta, o cosseno de beta cosseno é sempre cateto adjacente pela hipotenusa. Mas o ângulo beta está cá em cima. Então, quem é o cateto adjacente a ele? É o BY. Então, o cosseno desse ângulo aqui de cima é o valor do BY, que é o cateto adjacente a ele, dividido pelo valor da hipotenusa. Beleza? Então, cosseno é sempre cateto oposto, cateto adjacente, pela hipotenusa. Aí, claro, se eu pego o ângulo de cima, o cateto adjacente dele é diferente do cateto adjacente do ângulo de baixo, tá? Já o seno é o cateto oposto é o que está do outro lado. Então, qual é o cateto que está oposto ao ângulo θ? É o BY, né? Então, o seno de θ é o BY pela hipotenusa, que é o Bzinho. Da mesma forma, o seno de Bzão, né, de beta, é o cateto oposto a ele. Quem é que está oposto a ele? É o BX pelo B, a hipotenusa. Tá? Então, aqui é só para a gente relembrar como é que a gente calcula seno e cosseno de um triângulo retângulo. Seno é sempre cateto oposto sobre hipotenusa e cosseno é sempre cateto adjacente sobre hipotenusa. Tá? Lembrando, adjacente é ao lado oposto ao que está na frente. Então, se a gente voltar aqui para o nosso vetor, ó, repara que essa medida aqui desse lado é exatamente a medida do valor do BX, do BY, concorda comigo? Então, é como se a gente tivesse um triângulo retângulo, gente, ó. É um triângulo retângulo. O vetor B é a hipotenusa e os catetos desse triângulo retângulo são exatamente as componentes dele, a BY e a BX. Repare, se eu botar o BY desse lado, não vai ser a soma? Se eu pegar BX e somar com o BY, um atrás do outro, dá exatamente o vetor resultante B. Por isso que a gente diz que esse vetor B é a soma desses outros dois vetores. Porque se eu posicionar, como a gente fez lá na regra do gráfico, que vocês não queriam olhar para a cara dele, não era um atrás do outro? Um atrás do outro. Então, se eu botar aqui, ó, o BX e botar o BY aqui na frente, o vetor resultado vai do início do primeiro ao final do último. Então, de fato, o vetor B é a soma dos vetores componentes. Tá? Então, de fato, faz um triângulozinho retângulo certinho. Fala, Azael. Azael. Opa. Então, professora, para saber o vetor, eu não faço Pitágoras, né? Não, calma lá. A gente ainda vai chegar em Pitágoras. A gente ainda não chegou nele, não. Porque eu não estou dando número aos bois. Eu só estou fazendo a parte gráfica. A gente vai chegar, tá? Certo. Eu só estou querendo provar para vocês por que a gente vai fazer Pitágoras. Israel está certo. Ele está certíssimo. A gente vai usar Pitágoras. Mas eu só estou querendo provar para vocês que não é assim, goela abaixo. Eu não estou enfiando goela abaixo para vocês. Ó, usem Pitágoras porque tem que usar, não. Tá entendendo? Todo vetor inclinado, por que a gente acaba usando Pitágoras? Porque todo vetor inclinado, ele é a soma de um vetor horizontal com um vetor vertical. Então, por isso que cai em Pitágoras. Porque todo vetor inclinado, ele pode ser decomposto como se fosse um triângulo retângulo. É por isso que a gente acaba caindo nas relações trigonométricas como se fosse um teorema de Pitágoras. Porque todo inclinado é a soma de dois catetos. Tá ligado? Então, é por isso que a gente vai cair lá. Só que,
Tá bom, beleza, socorro, vou somar vetores, barará, barará, vou pegar os pitagos, vou resolver. Se eu souber quem é BX e se eu souber quem é BY, massa, para fazer a soma aqui eu faço Pitágoras, aí eu vou achar o módulo do vetor B. Vai achar o módulo do vetor B. Só que, em geral, a gente não trabalha só com Pitágoras, tá? A gente trabalha com o que a gente chama de vetores unitários. O que é vetor unitário? Vetor unitário é um vetor hipotético que tem módulo igual a 1, tá? E que ele tem direções específicas. Então, o vetor unitário ao longo do eixo X, a gente chama ele de vetor I. Repare que o vetor unitário ele não tem a setinha, ó, ele tem um chapéuzinho aqui em cima. Concorda comigo? É um chapéuzinho. E o vetor unitário ao longo do eixo Y, ele também é um vetor que também tem um chapéuzinho, só que a gente chama ele de J. Então, quando eu falo em vetores unitários, são vetores que têm módulo igual a 1, e que estão sempre ao longo de uma direção. Então, se for do eixo X, é o vetor unitário I. Se for o eixo Y, é o vetor unitário J. E mais na frente, quando a gente for ver 3D, o vetor unitário ao longo do eixo Z, a gente chama de vetor K. Tá? Então, se eu quiser somar esse vetor B, você concorda comigo que ele vai ter a componente X aqui, né? E vai ter uma componente Y aqui do outro lado. Tá aqui. Esse vetor, essa componente X, ela está ao longo do eixo I, ao longo do vetor unitário I. Então, por exemplo, se aqui for 3, vai ser 3 vezes o I. Concorda comigo? Ó? Se ao longo do eixo X a gente tiver um vetor BX que vale 3, é como se ele tivesse 3 vetores I juntos, não é? O vetor I não é um vetor unitário? Então, se o BX for 3, é como se fosse I mais I mais I. Tá? A mesma coisa com J. Se eu tiver um vetor ao longo do eixo Y, que tem módulo 7, é como se eu tivesse 7 vetores J empilhados um atrás do outro, porque o vetor J é unitário. Então, em geral, a gente representa essas componentes aqui como se fosse um valor ao longo do I e um número ao longo do J. Então, essa forma que eu representei aqui, nesse quadradinho colorido aqui, mais escurinho, é o que a gente chama assim, ó, é a representação vetorial de um vetor que é inclinado, portanto, tem componente X e tem componente J, só que ele está decomposto, ele está escrito em termos dos seus vetores unitários. Então, ele tem algum número multiplicado na direção I, mais algum número multiplicado na direção J, tá? Como é que eu sei qual é o número que está aqui na frente? Eu sei por causa das relações trigonométricas, ó. O eixo X, se eu disser para vocês que esse ângulo θ é o ângulo com a horizontal, então o eixo X, ele é B cosseno de θ. Como é que eu sei? Da relação trigonométrica, ó. Cosseno é BX sobre B. Então, quem é o valor da componente B? É o valor do vetor, que é a hipotenusa, vezes o ângulo que ele faz com a horizontal. Quem é a componente Y? A componente Y é o valor da hipotenusa vezes o seno desse ângulo que ele faz com a horizontal. Supondo que eu saiba o ângulo com a horizontal. Eu estou supondo que eu só sei o ângulo beta. Eu não sei o ângulo, eu só sei o ângulo θ, não sei o ângulo beta, tá? Essa é uma suposição. Então, assim, esses vetores componentes, eles podem ser escritos em termos de vetores unitários. Então, vai ser um número vezes o vetor unitário. Outro número vezes o vetor unitário. Quem é esse número que aparece na frente, socorro? É um número que vem da relação trigonométrica. Porque o cosseno do ângulo a gente sabe calcular, o vetor B, a princípio, a gente sabe o número dele, a gente não sabe a direção, mas a gente sabe o número dele. Então, eu consigo escrever esse vetor em termos de vetores unitários, tá? Esse é o slide, assim, mais chato que vocês vão ver na aula de hoje. Vou recapitular tudo. Então, dado um vetor inclinado qualquer, todo vetor inclinado ele pode ser escrito em termos de suas componentes Bx e By. Ou seja, todo vetor inclinado ele pode ser escrito como se fosse a soma de um vetor ao longo do eixo X com outro vetor ao longo do eixo Y. Agora, como escrever esses vetores Bx e By? Eu vou usar as relações trigonométricas, né? Se eu sou o ângulo com a horizontal, normalmente é conhecido. Então, a componente X é o valor do vetor vezes o cosseno desse ângulo. Por que cosseno, socorro? Porque o Bx é o cateto adjacente, é o que fica do lado do ângulo, por isso que é cosseno. E o By, por que o By é seno? Porque o By é o cateto oposto a esse ângulo, que normalmente aqui é o ângulo que a gente conhece, que é o ângulo com a horizontal, tá? Então, eu consigo escrever
esses vetores x e y, essas componentes aqui, em termos de trigonometria, que é o que a gente faz naturalmente, tá? Então, esse vetor bx, ele é um número multiplicado pelo vetor unitário ao longo da direção x, que é o vetor y. Esse vetor by é um número multiplicado pelo vetor unitário ao longo da direção y, que é o vetor j. Então, uma outra forma de você representar as componentes de um vetor, só que em termos de vetores unitários, é essa forma aqui, né? O eixo y é o valor do vetor vezes o cosseno do ângulo, e o eixo z é só gráfico. É só gráfico até então. Exatamente, Jeremy. Por enquanto, a gente só está vendo assim, como que representa vetores. Então, eu posso representar vetores graficamente, beleza, que é isso que a gente fez, representou eles graficamente, tá? E aqui é o quê, Socorro? O que é esse slide? Esse slide é para mostrar que todo vetor inclinado, ele pode ser escrito como a soma de dois vetores, um ao longo de x e um ao longo de y. Como é que eu acho esses vetores ao longo de x e y? Através das relações trigonométricas, tá? Então, assim, é uma representação vetorial, gente. Repare que aqui tem vetor. O vetor B, ele é escrito como a soma de dois vetores, que são chamados componentes dele, tá? Ou eu posso escrever o vetor B em função dos vetores unitários. Por quê? Porque cada vetor componente desse aqui, ó, ele pode ser escrito como produto de um número pelo vetor unitário daquela direção. Se fosse um vetor tridimensional, ia ter aqui mais BZ. Quem é BZ? Era a componente Z que ia aparecer aqui na frente, né? BZ ia ter uma componente aqui na frente. Qual era o vetor unitário da componente Z? É o vetor K, tá? Então, aqui, por enquanto, ninguém está fazendo soma numérica. Por enquanto, a gente só está fazendo soma, representações gráficas de vetores, tá? Então, um vetor inclinado, ele pode ser escrito como a soma de dois vetores, um horizontal e outro vertical. Cada vetor desse aqui, que a gente chama de componente de vetor, ele pode ser escrito em termos de um vetor unitário, um vetor que tem módulo 1, tá? Como é que ele é escrito em termos de vetores unitários? Através da trigonometria. Então, o vetor x, ele é b cosseno de θ. Quem é esse b? É o número do vetor, pode ser qualquer valor, a gente não está falando em números ainda, né? Só está escrevendo de forma generalizada. É lógico que cada coisa aqui vai ter um valor, o θ vai ter um valor, o b vai ter um valor, só que a gente não está falando em valor, eu estou falando de uma forma genérica, tá? A gente tem que, acho que a grande dificuldade que a gente tem também é porque a gente está acostumado sempre a dar número às coisas, e aqui não, a gente trabalha de forma literal. Quem é b? Qualquer coisa, não importa se b é 10, 5, 15, 20, 1000, a forma de fazer vai ser sempre b cosseno de θ, b seno de θ. Não importa o valor de θ, não importa o valor de b. Pode ser qualquer coisa, tá? Então, eu posso representar um vetor b escrevendo ele em termos dos vetores unitários x e y, tá? Então, existem essas duas formas de representação. Eu só quero que vocês entendam que a pergunta do Azael foi interessantíssima, né? Por que isso aqui vira Pitágoras, professora? Por quê? Porque você pode pegar qualquer vetor inclinado, qualquer um. Não importa se a inclinação é de 10 graus, é de 20, é de 30, não importa. Qualquer vetor inclinado, ele pode ser escrito como a soma de dois vetores, um ao longo de x e um ao longo de y, tá? Agora, claro, isso é uma soma gráfica. Se eu quisesse fazer em número, aí eu ia ter que pegar o teorema de Pitágoras. Como é que era o número? Ia fazer b quadrado é igual a bx, a raiz quadrada, né? Não, mito, já botei b quadrado, socorro, doidei. Teorema de Pitágoras. B quadrado é igual a bx quadrado mais by quadrado. Aí isso é soma numérica. Mas graficamente a representação é vetorial, tá? Então, assim, vamos quebrando barreiras. Uma coisa é você somar número. Por enquanto, a gente não está somando número ainda. A gente só está representando vetores de diferentes formas. Então, qualquer vetor inclinado, ele pode ser escrito em termos dos seus componentes ao longo dos eixos x e y, tá? Então, qualquer vetor, ele é a soma de uma componente x mais uma componente y. Agora, essas componentes x e y, elas podem ser escritas em termos de vetores unitários, tá? Como é que eu faço a escrita? É um número multiplicado pelo vetor unitário. Um número multiplicado pelo vetor unitário. Esse vetor unitário só diz para a gente qual é a direção. É o x, tá? Então, é 20 ao longo de x mais 15 ao longo de y, por exemplo.
Agora, quem vai dizer esse número aqui que está na frente é a relação trigonométrica de seno e cosseno. Aí, claro, para cada ângulo, para cada valor do vetor B, a gente vai ter componentes diferentes. Socorro, em que isso vai ser útil? Muito. Por quê? Porque quando a gente tiver um sistema de forças com várias forças somadas, e essas forças, cada uma tem uma inclinação diferente, o que a gente faz é, pega esse monte de força e decompõe ele. A gente calcula tudo que está em X, tudo que está em Y. Aí tudo que está em X a gente soma. 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1. Porque tudo em X é fácil. Eu somar 10x com 20x com 15x, 10 mais 15 mais 20 vai dar um valor em X. Se eu somar Y, 10, 15, 20 em Y, 10, 15, 20 em Y. Aí você vai ter um resultado em Y e um resultado em X. Somar Y com X a gente sabe. Porque somar Y com X é teorema de Pitágoras. Por isso que é importante saber decompor vetor. Tá? Porque se você tiver N vetores inclinados, você decompõe todos eles em X e aí soma tudo em X. Decompõe todos eles em Y e aí soma tudo em Y. O resultado vai ser o teorema de Pitágoras, com todos com X e todos com Y. Por isso que no fundo, se resume a você escrever os vetores de tal forma que você tenha só X e Y. Que aí você faz o teorema de Pitágoras e vai embora. Tá? Então, essa confusão inteira que a gente está falando aqui é só para a gente botar na cabeça que toda vez que a gente tiver um vetor inclinado, o importante é decompor esse vetor inclinado, um pedaço em X e um pedaço em Y. Por quê? Porque aí a gente pode somar tudo que tem X com tudo que tem Y e no final fazer o teorema de Pitágoras com o resultado disso. Tá? Então, por isso que é importante decompor o vetor. Aí, quem é a componente em X é sempre o valor do vetor vezes o cosseno do ângulo, pensando que o ângulo aqui é o ângulo com A horizontal, viu, gente? Porque se for o ângulo com A vertical, essas relações invertem, né? Porque eu estou falando para vocês em teta, ou seja, como se eu conhecesse apenas o ângulo com a horizontal, eu não conhecesse o ângulo com a vertical, tá? Então, a componente X é B cosseno, a componente Y é B seno. Pronto. Aí eu vou achar essas duas componentes. Beleza, achei as duas componentes. Se eu quiser saber o resultado agora, eu faço o quê? Teorema de Pitágoras, porque eu já sei as duas componentes. O importante é eu saber quem é que está em X e quem é que está em Y, tá? A gente vai fazer tanto exercício de X e Y aqui para frente que vocês vão acabar memorizando. Agora, toda vez que eu falar em I e em J, é isso que eu estou falando. I é a direção X e J é a direção Y, tá bom? Mas vamos com calma, a gente vai chegar lá. Então, aqui está um resumão geral, né? Dado um vetor qualquer, eu consigo escrever ele em termos de vetores unitários ao longo do eixo X e ao longo do eixo Y. É isso que está escrito, ó. B é um vetor ao longo de X ou um vetor ao longo de Y. Quem são essas componentes? O X é com cosseno do ângulo com a horizontal e o Y é o cosseno do ângulo com a vertical. Se eu quisesse saber o módulo é pelo teorema de Pitágoras, porque o módulo é o número tem que fazer a conta, tá? E mais, Socorro, se eu quiser saber a direção, se eu quisesse saber assim, ó, o quão esse vetor é inclinado, se eu quisesse saber esse ângulo, suponhamos que eu não soubesse o ângulo, mas eu soubesse os valores da componente. Porque aqui também, eu acho que é isso, a pergunta da Laura, eu acho que é nesse sentido. Me ajuda aí, Laura. Quando você me pergunta assim, professora, como é que eu vou saber quando é que eu uso um, quando é que eu uso o outro? Aí depende, né? Como é que eu uso um, como é que eu uso o outro? Depende, porque assim, pode ter problemas que a questão dá o valor do B e o valor do ângulo. Aí ele quer saber as componentes. Aí você tem que calcular. Pode ter outra questão que ele já lhe dá o valor das componentes pronta, mas ele não lhe dá o valor do ângulo de inclinação. Aí você tem que descobrir o ângulo de inclinação. Então, aqui é um resumão de componentes de vetores, mas é óbvio que cada situação tem que se adequar aos valores que são dados naquele problema. Então, tem questão que vai lhe dar o BX pronto. Tem questão que não vai lhe dar o BX pronto. Ele vai lhe dar o B e vai lhe dar o ângulo. Aí você tem que multiplicar o B pelo cosseno daquele ângulo que ele lhe deu para você achar a componente X. Então, depende muito de como é feita as questões, tá? Mas, por exemplo, numa questão que a gente não soubesse o valor do B, o valor do vetor mesmo a gente não sabe. Mas a gente sabe o valor de suas componentes. Eu sei quem é o BX e eu sei quem é o BY. A questão me deu. A componente do vetor B vale tanto. A componente do vertical, não, BY, vale 50, sei lá. Deu um valor. Então, se ele der as duas componentes prontas, você pode achar o ângulo da seguinte forma. Como é que eu calculo a tangente de um ângulo? Tangente de um ângulo é o quê? É o cateto oposto pelo cateto adjacente. Isso é tangente de ângulo, é a definição lá de trigonometria. Cateto oposto pelo cateto adjacente. Quem é o cateto oposto?
É o valor do BY. Quem é o cateto adjacente? É o valor do BX. Então, se eu souber essas duas componentes, eu sei achar a tangente do ângulo. Uma vez que eu saiba a tangente do ângulo, eu sei o ângulo. Porque, por exemplo, tangente de 45 é 1. Se eu souber que a tangente de um ângulo é 1, então é porque o ângulo é 45. Estão ligados? Então, assim, depende de como são distribuídos. Eu não posso apresentar na aula questões específicas. É isso aí a gente faz na aula de exercício. Então, quando a gente vai apresentar o conteúdo, a gente tem que dar de forma literal. Eu não posso dar número às coisas. Eu tenho que explicar de forma literal. Um B é um B qualquer. Um vetor B qualquer. O ângulo é um ângulo qualquer. Pode ser qualquer valor. Tá? Então, assim, depende do que a questão fornece. Se ela desse o B e o ângulo, eu conseguia achar as componentes. Mas se ela só me deu as componentes prontas, eu consigo, por exemplo, achar o ângulo. Tá? Então, eu sei que esse vetor aqui, ele é um vetor inclinado de 30 graus, de 10 graus, de 20 graus. Por quê? Porque eu sei achar a tangente dele. Então, resumindo, a gente tem um vetor qualquer, inclinado, que ele pode ser escrito em termos de componentes ao longo do eixo X e componentes ao longo do eixo J. Qual é o valor dessas componentes? A partir das relações trigonométricas de seno e cosseno, a gente consegue determinar. Se eu quisesse saber o módulo do vetor, sabendo as componentes, se eu quisesse saber o módulo do vetor, como essas componentes são perpendiculares, aí, como bem lembrou o Arzael, a gente vai usar o teorema de Pitágoras. Ou seja, o módulo de um vetor é a raiz quadrada da soma das suas componentes ao quadrado. Não ao contrário, né? Soma do quadrado das suas componentes, né? Porque uma coisa é você fazer a soma elevada ao quadrado, e outra coisa é você fazer o quadrado de um, mais o quadrado do outro, né? Soma dos quadrados é diferente do quadrado da soma. Tem que estar ligado nisso, tá? E se eu souber, por exemplo, o valor das componentes, eu posso determinar qual é o ângulo de inclinação a partir da tangente. Então, assim, aqui é tudo que eu falei até agora, botar esse slide na cabeça é o que resumiu, né? São formas de você representar um vetor inclinado, tá? E aí dá para achar o módulo pelo teorema de Pitágoras. Por isso que é importante a gente pegar um monte de vetor inclinado que a gente possa ter e conseguir escrever eles em termos de x e y. Porque quando eu faço isso, aí eu sei fazer Pitágoras. Tá? Que é o que a gente vai fazer. Eu vou parar por aqui, porque a minha aula já são 9h15. E aí a gente agora vai sair do gráfico. Uma vez que a gente sabe representar vetor desse jeito, eu sei escrever vetor desse jeito, como é que eu ia fazer a soma agora numérica? Estou falando em número agora. Tá? Não vamos mais falar de gráfico. Como é que eu vou fazer a soma numérica de vários vetores inclinados, né? Que é a dúvida principal de vocês, né? Se eu pegar esse vetor aqui inclinado com esse vetor inclinado, como é que eu vou saber como é que é o resultado desse outro vetor? Soma. Como é que eu vou saber como é que é esse vetor, né? Então, é isso que a gente vai fazer agora, que é o método analítico, que é o que é chamar o número, que é achar o número, tá? Aí a gente vai ter uma regra para soma, uma regra para diferença e uma regra para multiplicação. Aí, de novo, multiplicação a gente tem duas formas, escalar e vetorial. Mas na aula de quarta-feira a gente termina vetores, quando a gente vai dizer esse método analítico. Tá? E aí vocês vão ver, ó, que eu somar vetores de forma analítica, numérica, né? Porque agora botem na cabeça, gente, ó. Esse BX e esse BY são números. Que número é esse? Não sei, vai depender do vetor. O vetor pode ser 10, pode ser 15, pode ser um ângulo de 30, de 40, de 50, não importa. Mas agora é número, ninguém está falando mais em gráfico. Mas também número. Relaxa, João Gabriel, relaxa. Relaxa. É confuso. Toda mudança de paradigma, ela é confusa, sabe, Laura? Por quê? Porque a gente veio a vida inteira trabalhando que 2 mais 2 é sempre 4. Agora a gente não está somando 2 mais 2, a gente está somando 2 na vertical com 2 na horizontal, não dá 4, dá raiz de 8. Porque vai ser 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado, isso dentro de uma raiz. É essa mudança que a gente tem que ter paciência, sabe? Não tentem ser imediatista não, bicho, sabe? A primeira vez que a gente vê um negócio desse, é chato pra caramba, você tem que ter uma trigonometria por trás, então tenham paciência, não se desesperem, tá? A gente está somando 2 com 2 agora, só que a gente está somando 2 na horizontal com 2 na vertical. Então, somar 2 na horizontal com 2 na vertical, não é 4. É raiz de 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, é raiz de 8. Tá? É isso, botem sempre na cabeça. Agora, a gente vai estar somando 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado, isso dentro de uma raiz. Tá? Eu não estou somando mais 2 com 2. Eu estou somando 2 na vertical com 2 na horizontal. É diferente. É isso que a gente tem que ter no juízo. Mas
O número vai ficar mais fácil. Vocês têm mais facilidade com o número. Quando vocês forem operacionalizar as contas, vocês vão ver que esse negócio de... O gráfico a gente é obrigado a dar, vou falar de novo, é obrigado a mostrar para vocês entenderem que soma gráfica, soma de vetor, é diferente. Eu brinco bem assim, somar 2 bananas com 2 laranjas não é somar fruta, é somar banana com laranja, é diferente. Tá? É isso que vetor é tão chato. Né? Porque agora 2 e 2 não é simplesmente 4. Eu tenho que ver para onde 2 está apontando e para onde o outro 2 está apontando. Tá? É mais chato por isso. Mas tenham paciência que vocês vão chegar lá. O importante é vocês entenderem que qualquer vetor inclinado, ele pode ser escrito em termos de x e y. Uma vez que você conseguiu escrever ele em termos de x e y, a forma de fazer a conta é pelo teorema de Pitágoras. Tá? Porque você vai cair num triângulo retângulo. Só isso. Tá? Mas tenham paciência. E não sejam peru de Natal. Né? O que é que eu chamo de peru de Natal? Não morram de véspera. Né? Se deixar realmente para estudar de última hora, aí é muito conceito novo para aprender. Ninguém aprende de uma hora para outra, não. Tá? Então, assim, comecem a pegar o livro, comecem a ler. Se for possível, se vocês tiverem condição, eu sei que tem matéria para caramba, tiverem condição, dá uma leitura no capítulo antes de vir para a aula. Eita, caiu, socorro. Ela saiu nos dois. Acho que ela saiu sem Acho que querer. já ela volta. Eu ia mostrar para ela que eu estava usando esse livro aqui, ó. Eita, peraí, tem que remover o efeito aqui. Pronto. Hoje tem aula do professor Ali, velho. Aqui. Estava usando esse. E aí, será que vai ter aula hoje de geometria? Não sei, o problema é saber se ele vai aparecer. É de aula não, né? Ele já mandou e-mail já. Aquele e-mail acho que é automático, já fica salvo no e-mail. Ele já configurou lá da última vez para Ficar avisando na agenda. para ficar avisando na agenda. Ele sempre dá aula. Esse livro meu aqui é o... Minha gente, ela tá gravando. Não vão falar. O professor lá, não. É lembrar. Oi, caiu, voltei, caiu tudo. Professora, Sumi. Desculpem, gente, sumi, sei lá, caiu completamente aqui, voltei, pronto. Deixa eu acompanhar o chat aqui, que vocês estavam falando alguma coisa, eu não peguei. Bom, enfim, o que eu estava querendo dizer, assim, tenham paciência, que, assim, no princípio as coisas parecem muito absurdas, mas depois vocês vão encaixando as coisas, tenham muita paciência, tá? Vou parar a gravação, sim, Laura, bem lembrado. Deixa eu fechar essa gravação, antes que eu caia de novo e fica 200 horas gravando. Pronto, fechei, tá? Então, assim, tenham paciência. Essa Laura tá, né? Fica na praia e aí